Time vencedor precisa ter mentalidade vencedora. Time campeão precisa ter mentalidade campeã. Há quanto tempo vocês não ouviam um profissional do Santos, um treinador, ou até mesmo um jogador dizer que está no clube pensando em ser campeão? Da diretoria eu nem cito porque a direção do clube, quando falou isso, falou da boca para fora e sem convicção de que trabalhava para que o clube fosse campeão. Isso é uma falácia. Mas o Marcelo Fernandes, na coletiva pós-jogo, na vitória sobre o Vasco por 4-1, falou sobre isso. E é o tipo de mentalidade que tem que ser incutida na cabeça dos jogadores e precisa ser propagada dentro do elenco, principalmente com o fato de hoje o Santos ter jogadores que também parecem ter uma visão de futuro alinhadas com o que pensa o Marcelo Fernandes. E muito provavelmente com o que pensa o Galo também. A seriedade do Galo, a forma como ele se porta, mostra que caso ele fique para o ano que vem, o Santos vai ter uma visão diferente já no Campeonato Paulista. Uma visão que poderia ter tido na Copa Sul-Americana, por exemplo. Que não era nada de outro mundo o Santos chegar numa fase mais aguda da competição durante os 3 anos em que disputou de qualquer jeito a Copa Sul-Americana. E eu repito, isso passa muito pela postura e pelas pessoas que estão dentro do clube agora, as que chegaram mais recentemente, as que vieram trazer uma mentalidade vencedora, uma mentalidade campeão, uma mentalidade de conquistar algo além do que ficar brigando nas últimas posições da tabela do campeonato, satisfeitos com opa, não caímos, está tudo bom, está tudo bem, né? Vamos entregar para a sequência da história do clube pelo menos um time que não caiu no Campeonato Paulista e não vai cair no Campeonato Brasileiro também. É muito pouco. A gente não pode se acomodar com esse pensamento. A gente não pode achar que o empate contra o Palmeiras domingo tá bom. A gente tem que ganhar, né? A gente tem que começar a virar a chave de novo para aquilo que o Santos é. Um time vencedor, uma instituição vencedora com as suas dificuldades, com os seus problemas, com a sua realidade, com as suas lutas internas que são absurdas e que enfraquecem o clube diante de tantos adversários externos que o Santos tem, né? E eu repito, a presença de alguns destes profissionais começam a trazer uma nova cara para o time de futebol. Pessoas que têm uma mentalidade que inclusive está começando a apagar aquilo que vem de cima para baixo e que foi instaurado no clube, infelizmente, como uma mentalidade derrotista. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco o seu pedido com o meu amigo Marcão, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando por aqui agora ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, humildemente peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também ajuda o nosso trabalho a ser mais reconhecido dentro do YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal e compartilhe também os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. E o crescimento não para dia a dia. Agradeço demais a todos pelo carinho, pela confiança e pela audiência, tá certo? Bom, vamos lá. Nestas últimas horas pós-vitória sobre o Vasco, vi muitas reportagens destacando o fato de que o Santos tem novos líderes. E assistindo, mais uma vez, de parabéns à Santos TV pelo ótimo conteúdo pós-jogo, os bastidores da vitória sobre o Vasco por 4-1, a postura de vestiário do Marcelo Fernandes, né,
para quem acha que com esse negócio de, pô, ele é auxiliar, ele é amigão dos caras e tal, né? É o presuntinho. Ele fala muito grosso no vestiário com os caras, né? E é muito sincero, né? A gente via outras coletivas de outros treinadores, parecia que o cara estava lendo um teleprompter, né? Para quem não sabe o que é um teleprompter, é o popular TP, que a gente chama em televisão, que é aquele texto que alguém escreve e alguém está lendo lá do outro lado. Então, tem treinador que é tão robotizado, que o cara, quando está falando com os jogadores, ele é mais autêntico que uma nota de R$ 3. Ele fala e você não acredita no que ele está dizendo, porque ele não transparece verdade, né? E o cara não compra isso. Por isso que alguns treinadores, eles têm esse encanto, né? São chamados de encantadores de serpente. O Tite isso foi falado sobre ele. O Felipão, o próprio Luxemburgo. Luxemburgo era mestre em entrar na cabeça dos jogadores, né? Mas isso ficou tão comum, caiu tanto no lugar comum do treinador querer fazer uma família, fazer um grupo, né? E não sei o quê, que soa falso muitas vezes. E não adianta o discurso não bater com a prática. Não adianta o cara falar um negócio e ser permissivo em algumas coisas, ser traíra em outras, né? Não adianta, o jogador não compra a ideia. E o jogador precisa comprar a ideia. E com o Marcelo Fernandes, aparentemente, os jogadores compraram a ideia muito facilmente. Fora o fato de que hoje ele tem alguns pilares que permitem, por exemplo, ele revelar numa coletiva que o João Paulo, até por um certo desgaste de estar sempre ali cobrando, reclamando, pediu para deixar de ser capitão. O Tomás Rincon, que é um cara com experiência vasta na Europa, que joga ainda na seleção do país dele, inclusive foi convocado junto com o Soteldo para enfrentar o Brasil na próxima rodada das eliminatórias, inclusive é por isso que a gente vai ter um hiato, mais um, no Campeonato Brasileiro, depois do jogo do Santos contra o Palmeiras no domingo. Só dia 19 vai ter o jogo contra o Bragantino, né, na Vila Belmiro. Então, Tomás Rincon está lá, até hoje, jogando na seleção do país dele, joga eliminatória, né? Não à toa participou decisivamente dos 4 gols que o Santos fez contra o Vasco. E é o cara que tomou conta da posição e está ali marcando, muitas vezes, claro que com a ajuda de outros jogadores, mas sendo o principal marcador do meio de campo do Santos. E tem uma postura de, na hora que o adversário vem com palhaçada, o cara mete o dedo no nariz, vai para cima, né? Protege os mais jovens. É isso que a gente espera de um capitão dentro de campo, né? Assim como o Basso, o João Basso, que muitos criticavam, né, tecnicamente e tal, melhorou muito a capacidade de saída de bola do time, né? É um jogador mais técnico, inclusive lá em Portugal, no time dele, ele era batedor de pênalti. No Santos ele não bate pênalti, porque aqui tem o Marcos Leonardo e tem mais alguns na frente dele. Mas pelo histórico que a gente viu dele em Portugal, é um cara que assume a responsabilidade para bater pênalti, inclusive. Isso, o ano que vem, quando o Santos disputar mata-mata de campeonatos, eu tenho certeza que isso vai acontecer, se tiver uma disputa de pênalti, ele vai bater, né? Sem contar o que a gente vê nos bastidores, no vestiário também, postura de falar, de chamar, um cara que chegou outro dia aí no Santos. E tem as lideranças técnicas, né? Você tem as chamadas lideranças morais, aquele cara que você respeita pelo que representa, como o João Paulo, como o próprio Rincon, como o Basso, né? Como estes atletas, e tem as referências técnicas, as lideranças técnicas. O Soteldo, se tivesse um pouquinho mais de juízo, ele seria a grande liderança técnica desse time há muito tempo. Como o Marcos Leonardo é uma liderança técnica, porque ele não foge da briga. Você pode discordar, você que chama ele de pé de rato e tal, pode ser que você não goste do estilo de jogo dele, mas o que ninguém pode acusar o Marcos Leonardo é de não brigar no jogo. Não brigar o tempo todo, com o juiz, com o adversário, corre, briga, dá porrada, toma porrada e faz gol, né? Então tem este perfil. E um outro que a gente precisa destacar bastante é o Jean Lucas. O Jean Lucas, sem ser ponta, mas às vezes derivando ali para o lado esquerdo, mas na dele de 8, é uma liderança técnica. É uma liderança técnica, um jogador que carrega o time, que marca, que briga, que tem qualidade. Vai fazer um gol daqui a pouco também, como o Soteldo demorou aí mais de 2 anos para fazer um gol no Santos, né? Quase 3, contando a ida dele embora, né?
O Jean Lucas daqui a pouco vai fazer gol também. Então, quando você começa a construir um time, e eu não quero aqui me adiantar sobre pensar no futuro, mas a gente já sabe que no ano que vem vai ter Pituca, Jean Lucas e Rincon. Dá para você imaginar até desfazer o sistema de 3 zagueiros para você ter esses 3 mais um meia, né? Com o Soteldo e um atacante, porque o Marcos Leonardo certamente vai embora em janeiro. Pode ser o Morelos, pode ser o Furt, talvez contratem algum outro jogador. Enfim, resolvendo isso, trazendo um meia, um lateral direito, né, de preferência, mais um zagueiro, talvez um lateral esquerdo, não sei se o menino Kevson vai amadurecer a tempo, mas enfim, o Santos, para ter um time titular competitivo, precisa aí de 2, 3 peças. Claro que precisa remontar o elenco, porque tem jogadores ali que hoje contribuem na base da disposição, mas no aspecto técnico não tem contribuído tanto. Mas pelo menos isso. Quando entram, tem disposição. Caso do Messias, que entrou e saiu rebatendo tudo que podia na partida contra o Vasco. Então, essa é até uma mensagem que eu deixo para os candidatos à presidência no futuro do Santos, né? Daqui a alguns dias a gente vai saber quantos serão. Eu estou achando que vão ser mais do que os 4 que eu pensava que seriam, né? Talvez tenha uns 6, 7, viu? Vamos ver. Que tem um critério bastante rígido para contratar jogador. Muito mais do que a vontade do técnico, porque pelo que consta, o Paulo Turra não queria, aliás, o Paulo Turra que já está sendo mandado embora lá do Vitória de Guimarães de Portugal, né? O Paulo Turra não queria o Tomás Rincon. Vejam, imagina se o Paulo Turra tivesse ficado mais um pouco aí no Santos, tivesse ganho uma partida, tivesse ficado, a gente não ia ter esse cara. Nem agora e nem no futuro. Veja, foi um achado, mérito do Galo, de quem indicou, não sei se foi o scout, enfim, mérito de quem pesquisou já na xepa da janela. E todo mundo falando, não sei o que, tá parado desde maio. Mérito para quem foi buscar, parabéns a quem buscou. O Galo que foi lá atrás, que brigou até pelo tal de Pereira até a última hora, né? Então, é isso que precisa agregar. Para você trazer jogador que seja meio problemático, ele tem que ser muito bom tecnicamente. Mas você tem que começar a trazer caras com postura. O Dodô, por exemplo. O Dodô pode não estar na lateral esquerda vivendo a melhor fase, mas de quarto zagueiro, de terceiro zagueiro, melhor dizendo. Quarto zagueiro é se jogasse 2, né? Zagueiro central, quarto zagueiro. Tá indo bem. Ajudou no ataque, desviou a bola de cabeça para o gol do próprio Rincon. Deu qualidade na saída de bola. Vai fazer falta. Para mim é o desfalque mais sentido do jogo, porque vai obrigar a mexer muito no sistema contra o Palmeiras. Porque eu acho que para substituir, aliás, isso é um tema do próximo vídeo, o Soteldo, você tem opções. E para o Lucas Lima também. Até porque o Lucas Lima não estava se destacando na partida. Então é isso que por exemplo, o próximo presidente do Santos, pelo amor de Deus, não dá para trazer Auro, William Maranhão, jogadores assim. Angulo, não dá para trazer cara assim. Tem que ter o critério apurado e afinado que houve para trazer o Basso, o Rincon. O Jean Lucas a gente já conhecia pelo aspecto técnico, né? O Santos abriu o cofre no desespero, né? Porque podia abrir o cofre antes, né? Podia ter aberto o cofre antes, mas só foram abrir o cofre na hora que deu desespero, né? Enfim. Então, esta é a mensagem importante que eu quero deixar para vocês hoje. O Santos é um time hoje com confiança, com uma visão diferente, com uma postura diferente de muitos dos seus jogadores e da sua comissão técnica também, né? E ainda bem que o Marcelo Fernandes conseguiu estes 2 resultados, estas 2 vitórias, porque só Deus sabe qual seria o impacto de um outro treinador, né, com problemas de ordem tática no momento ou de ordem de grupo. E a gente citava aqui Luxemburgo, Sampaoli, nenhum dos 2 ia me trazer tranquilidade. E o Marcelo Fernandes também falou um negócio interessante, dentro das nossas limitações, vamos continuar brigando, porque ainda tem muita coisa pela frente. Então ele tem a leitura perfeita do cenário, ele sabe o que pode fazer, onde ir e como manter esse grupo ligado na necessidade de ter empenho,
ter inteligência e ter coragem. Uma palavra que eu usei muito aqui no canal e que o Marcelo Fernandes também falou na coletiva. Para jogar no Santos, o cara tem que ter muita coragem. Para treinar o Santos, precisa ter coragem, ele falou isso, né? Não é qualquer um que treina o Santos. Apesar de que trouxeram aí alguns quaisquer uns aí para treinar o Santos, né? E precisa ter muita coragem. Não pode ter medo. O Santos é um time que pessoas com medo não podem se embrenhar na história do clube, né? O clube foi feito a partir de superação, de coragem, muitas vezes, e esse não vai ser um momento diferente. Tá certo? É isso. Que esta mentalidade prossiga, né, nestes próximos dias até o clássico contra o Palmeiras, e ganhando do Palmeiras, essa confiança vai subir ainda mais, e aí tem o Bragantino e tal, e eu acho que é um turning point. Uma vitória contra o Palmeiras pode até não selar matematicamente a vida do Santos no campeonato, escapando das últimas posições, mas moralmente vai selar a escapada total do Santos. Eu tenho certeza disso. Então vamos continuar confiando, gerando boas vibrações, boas energias. Este canal aqui tem esta missão, como alguns outros têm também. Vamos gerar boas energias e boas vibrações para o clube, principalmente para o treinador, comissão técnica e para os jogadores. Depois disso, a gente discute outras coisas, mas por hora é a Genkidama a favor do Santos. Tá certo, meus caros? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.